Saudações, prezados! Hoje vamos juntos desvendar os 10 maiores desastres que já assolaram a Terra. Preparem-se para uma jornada inesquecível através do tempo e da história, na qual revisitaremos momentos que nos farão arrepiar a espinha, daqueles que aprendemos nos livros escolares, não é mesmo? Contudo, em vez de nos atermos a datas e nomes frios, vamos mergulhar de cabeça nas histórias humanas por trás dessas tragédias. Apertem os cintos, pois desvendaremos o impacto colossal desses eventos, explorando como moldaram civilizações, desafiaram nossa percepção do mundo e, acreditem, revelaram a resiliência da humanidade diante do caos. Ao longo dos próximos minutos, navegaremos juntos por desastres naturais de magnitude inimaginável e erros humanos com consequências devastadoras. Nosso objetivo aqui não é causar temor ou desespero, mas sim aprender com o passado e refletir sobre a nossa responsabilidade no presente. Nossa expedição começa em 1556, na China, com um dos terremotos mais mortais da história, o terremoto de Shanxi. Imaginem só, uma área gigantesca, maior que Portugal, completamente devastada. Os relatos da época falam de fendas no chão que engoliam pessoas inteiras, construções imponentes reduzidas a escombros em segundos. Um cenário apocalíptico, digno das pinturas de Hieronymus Bosch. O mais assustador é que esse tremor, com uma fúria equivalente a milhares de bombas atômicas, matou mais de 800 mil pessoas. Um número difícil de se conceber, não é mesmo? O terremoto de Shanxi não foi apenas um desastre natural, mas um evento que deixou cicatrizes profundas na história da China, uma ferida aberta na memória coletiva. Em 1815, o Monte Tambora, na Indonésia, despertou brutalmente. Essa erupção foi colossal, escureceu o céu por meses, tsunamis varreram cidades costeiras, cinzas cobriram plantações, causando fome. O impacto foi global. 1816 foi o ano sem verão. Colheitas arruinadas, fome e doenças. O Tambora nos lembra do poder da natureza. Em 2004, o mundo assistiu horrorizado à fúria do Oceano Índico. Um terremoto submarino monstruoso gerou ondas gigantescas. Paredes de água com mais de 30 metros de altura engolfaram cidades. Milhares de vidas perdidas em questão de horas. O tsunami de 2004 foi um lembrete brutal da força da natureza, mas vimos também atos incríveis de coragem e compaixão. A comoção global gerou uma onda de ajuda humanitária sem precedentes. Em 2005, a costa sul dos Estados Unidos enfrentou a fúria do furacão Katrina, um dos mais poderosos e destrutivos já registrados, um verdadeiro rei dos ventos. A cidade de Nova Orleans, em especial, foi duramente atingida, como se estivesse no olho do furacão. Diques que protegiam a cidade se romperam, inundando bairros inteiros e deixando milhares de pessoas desabrigadas, como formigas diante de um dilúvio. O caos se instaurou, com falta de comida, água e assistência médica, como um pesadelo que se tornava realidade. As imagens da devastação chocaram o mundo, casas destruídas, pessoas em busca de abrigo e corpos sendo retirados dos escombros, um cenário de partir o coração. O Katrina expôs a fragilidade da infraestrutura e a desigualdade social nos Estados Unidos, como um raio-x que revela as falhas ocultas. A recuperação foi lenta e dolorosa, com cicatrizes físicas e emocionais que permanecem até hoje, como fantasmas que assombram a memória. Em 1986, o mundo prendeu a respiração com o desastre de Chernobyl, na Ucrânia. Uma explosão no reator 4 da usina nuclear liberou uma nuvem radioativa que se espalhou por vários países, como um fantasma invisível e mortal. O medo do invisível se instaurou. Radiação invisível contaminando tudo em seu caminho, causando doenças e mortes, como um veneno silencioso e implacável. A cidade de Pripyat, que abrigava os trabalhadores da usina,
se tornou uma cidade fantasma da noite para o dia, como um cenário de filme de terror. Chernobyl se tornou um símbolo dos perigos da energia nuclear e da necessidade de segurança máxima em instalações desse tipo, um lembrete constante da nossa responsabilidade com o futuro. As consequências do desastre ainda são sentidas até hoje, como um eco do passado que se recusa a calar. No século XIV, a humanidade enfrentou um inimigo invisível e mortal, a peste negra. Transmitida por pulgas de ratos, a doença se espalhou rapidamente, dizimando populações inteiras. Cidades desertas, corpos nas ruas, o cheiro da morte no ar. A peste negra matou milhões, alterando o curso da história. A sociedade medieval foi profundamente impactada, com mudanças sociais, econômicas e religiosas. Em 1984, a cidade de Bhopal, na Índia, foi palco de um dos piores desastres industriais da história, uma cicatriz na memória da humanidade. Um vazamento de gás tóxico em uma fábrica de pesticidas liberou uma nuvem letal sobre a cidade adormecida, como um monstro invisível a atacar na calada da noite. Milhares de pessoas morreram asfixiadas enquanto dormiam, e muitas outras sofreram sequelas graves, como vítimas de uma guerra química. O gás tóxico deixou cicatrizes profundas na saúde da população local, como um veneno que se infiltra nas veias da cidade. O desastre de Bhopal expôs a falta de segurança em fábricas e o descaso com a vida humana em nome do lucro, como um alerta para a ganância humana. A luta por justiça das vítimas continua até hoje, como um grito por justiça que ecoa através dos anos. Em 1666, um incêndio de proporções épicas devastou Londres, a capital da Inglaterra, como um dragão a cuspir fogo sobre a cidade. O fogo, que começou em uma padaria, se espalhou rapidamente pelas ruas estreitas e casas de madeira da cidade, como um rastilho de pólvora. Por 4 dias e 4 noites, as chamas devoraram tudo em seu caminho, deixando um rastro de destruição e cinzas, como um inferno na terra. O grande incêndio de Londres marcou profundamente a história da cidade, como uma cicatriz que jamais será esquecida. Apesar da tragédia, o incêndio abriu caminho para a reconstrução de Londres, com ruas mais largas, edifícios mais seguros e um sistema de combate a incêndios mais eficaz, como a fênix que renasce das cinzas. Em 1912, o mundo assistiu em choque ao naufrágio do Titanic, o navio considerado inafundável, um gigante que desafiou o mar e pagou o preço. Em sua viagem inaugural, o gigante dos mares colidiu com um iceberg no Atlântico Norte, como um gigante ferido por uma lança de gelo. A falta de botes salva-vidas suficientes para todos a bordo transformou o naufrágio em uma das maiores tragédias marítimas da história, um epitáfio para a arrogância humana. Mais de 1.500 pessoas perderam suas vidas nas águas geladas, como estrelas que se apagam no céu. O naufrágio do Titanic expôs as falhas de segurança e a arrogância humana diante da força da natureza, como um lembrete da nossa fragilidade perante o mar. A tragédia levou a mudanças significativas nas regulamentações marítimas, como um legado de segurança para as futuras gerações. Em 1755, Lisboa, Portugal, foi devastada por um terremoto. Um terremoto seguido de tsunami e incêndios reduziu a cidade a escombros. Lisboa, um centro cultural e econômico, foi praticamente varrida do mapa. O terremoto marcou um ponto de virada na história de Portugal. A tragédia abalou a fé religiosa e inspirou debates filosóficos. A reconstrução de Lisboa marcou o início de uma nova era. O terremoto nos lembra da força da natureza e da resiliência humana. Esses foram os 10 maiores desastres que já aconteceram na Terra. Histórias de dor, perda e destruição, mas também de coragem, superação
e reconstrução, um testemunho da força do espírito humano. Ao revisitarmos esses eventos, entendemos que, por mais trágicos que sejam, eles nos ensinam valiosas lições sobre a nossa própria humanidade, sobre a nossa capacidade de amar, perder e se reerguer. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!